Eu quero convidar para que venha aqui, e quero que você receba com a salva de palmas, Dr. Edson Nunes. Dr. Edson Nunes, filho desta casa de ensino, fez aqui o seu bacharelado, depois ele ingressou na USP, fazendo o mestrado no Antigo Testamento, a narrativa bíblica no Antigo Testamento. Ele gostou tanto que depois ele foi na USP de novo e fez a narrativa bíblica no Antigo Testamento, então nessa mesma instituição. Mas ele gostou tanto desse negócio de narrativa bíblica no Antigo Testamento, que ele foi recentemente para os Estados Unidos, esteve ali na Califórnia, não vou recordar agora o nome da universidade, mas também estudando sobre narrativa bíblica no Antigo Testamento. Então, tudo que você quiser saber sobre o Antigo Testamento, pergunte para o Dr. Nunes. Atualmente, ele é o pastor da Nova Semente. E está realizando um lindo trabalho, começou agora, mas já está colocando um ritmo na igreja, colocando as características do seu pastorado, e que Deus te abençoe nessa fala. E muito obrigado, Dr. Edson, por aceitar esse nosso desafio. Que Deus te abençoe e que Deus te use poderosamente. Bom dia, tudo bem com vocês? Bom estar aqui. Eu comecei meu ministério na Paulistana, lá na Judaica Adventista, depois fui auxiliar do pastor Kleber Gonçalves, lá na Nova Semente, e agora estou voltando, depois de 9 anos aqui no NASP, lecionando, voltando para a Paulistana, que foi onde eu comecei, né? É sempre bom voltar para onde a gente começa. Bom estar aqui com vocês para compartilhar a ideia de missão no Antigo Testamento. Sempre que a gente fala de missão no Antigo Testamento, tem um livro muito famoso de um acadêmico chamado Michael Gorin, e ele fala bastante de missão no Antigo Testamento. É um cara muito legal, se você tiver acesso, leia, é bem interessante. Só que, geralmente, quando você fala de missão no Antigo Testamento, você começa em Gênesis 12, né? Você vai ali para Abraão, recebendo um chamado, e indo e tal, obedecendo a voz de Deus, etc. E eu gosto de trabalhar, a gente vai trabalhar hoje, a ideia de missão nos primeiros 4 capítulos de Gênesis apenas. E a ideia é bem simples, a ideia é mostrar para vocês, de uma maneira bem simples, e eu vou fazer como eu faço com meus alunos, eu não vou abrir todo o leque de possibilidades do que eu vou falar, eu vou apenas apresentar o arcabouço teórico e as principais ideias, e aí eu vou deixar para você desenvolver sozinho na sua cabeça, no seu papel, nos seus próximos sermões, as ideias decorrentes disso no Novo Testamento e em outros textos, tá bom? Então a gente vai começar trabalhando Gênesis capítulo 1. Então, você está com a sua Bíblia aí. Opa, isso. Gênesis capítulo 1, do verso 1 até o 2, verso 3. Nisso vai ser um pouquinho mais árido, mas depois vai engrenar e vai ficar bem legal. Pronto? Gênesis 1, verso 1, você lembra? Decor, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E esse verbo aí, o bará, Deus criar. E aqui eu já vou pedir desculpa aos meus alunos também, que tem um monte de ex-aluno aí, pastor, até engraçado. Vocês vão ouvir algumas coisas de novo, faz parte. Esse verbo baralha é um verbo muito complexo de traduzir, a gente traduz como criar, e vocês todos já ouviram, ou se não ouviram, vou ouvir agora pela primeira vez, que esse verbo ele só aparece no Antigo Testamento quando Deus é o sujeito, né? Isso é uma coisa que todo mundo conhece. Só que esse verbo a gente traduz, né, a Vulgata Latina usou uma expressão chamada ex nihilo para ajudar a gente a entender esse verbo, né? Então, lá na Vulgata vai dizer que Deus, no princípio, criou do nada os céus e a terra, né? A ideia de uma criação da matéria a partir da não matéria, né? Porque Deus, então, seria imaterial. Ninguém sabe ao certo quando é que essa tradição surgiu, essa tradição da ideia de a matéria, de Deus ter criado da não matéria, né? Tem 3 possibilidades principais. A primeira dessas possibilidades é que seja alguma coisa
pré-período apostólico, uma espécie de resposta da tradição judaica aos judeus helenizados, né? Estavam sofrendo influência dos gregos. Pode ser que seja uma interpretação a partir de Hebreus, capítulo 11, verso 1 a 3, lembra lá? Pela fé nós queremos que Deus fez o visível a partir do invisível. Talvez possa ter vindo dessa tradição apostólica, pode ser. Ou talvez seja alguma coisa da tradição pós-Novo Testamento, uma espécie de resposta ao gnosticismo, derivado do platonismo, essa ideia de que a matéria é ruim, o espírito que é bom, e assim por diante. Mas o fato é que na Bíblia, Bará, que aparece cerca de 49 vezes no Antigo Testamento, não carrega a ideia de uma coisa imaterial se tornando material. Não carrega essa ideia, tá bom? Bará vai aparecer para um monte de coisa, inclusive para o coração novo. Lembra lá? Salmo 51, Davi, cria em Deus, cria em Deus em mim um coração novo, né? E esse verbo é o bará. A gente sabe que Deus não vai tirar o coração de Davi e colocar um coração diferente. É o mesmo coração. Então a ideia de criar não é pegar do nada, fazer um coração, tirar o de Davi e botar outro. A ideia é simplesmente renovar o coração de Davi. Então Bará não carrega essa ideia imaterial, né? Pelo contrário, muitos textos de Bará vão carregar a ideia de materialidade, criar alguma coisa a partir de uma matéria. Que matéria é essa a gente já não sabe, tá? A gente já não sabe. O negócio é que Gênesis capítulo 1, verso 1, ele estabelece dois parâmetros, né? Um parâmetro temporal, no princípio, criou Deus os céus e a terra, e os céus e a terra é um parâmetro material. Então, isso é um negócio extremamente importante. A nossa influência da tradição grega é a influência de que Deus é atemporal e imaterial. Ele não tem corpo, ele é espírito, e ele está fora do tempo. Essa visão influencia muito a nossa teologia, e, infelizmente, não é uma visão bíblica, é uma visão teológica, filosófica, mas ela não é bíblica. Pela Bíblia, a partir de Gênesis 1 em diante, não tem essa dicotomia, tá? De matéria e imatéria, não tem esse tipo de coisa, e, obviamente, pelo texto bíblico, Deus está no tempo. Como isso funciona, já são outros 500, né? Bem mais complexos. Mas ele não tem uma origem etimológica muito certa, então é muito difícil de entender o que é Bará. Se você tiver com a sua Bíblia aí, ou o seu aplicativo, abra lá em Isaías, capítulo 45. Isaías 45. Verso 18. Lá o profeta vai dizer assim: porque assim diz o Senhor que criou os céus, e o Deus que formou a terra, que fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Aqui tem uma série de coisas interessantes. Primeiro, o verbo bará, aqui ele vai aparecer em paralelo com vários outros verbos. Ele vai aparecer em paralelo com o verbo assar, que significa fazer. Vai aparecer em paralelo com o verbo yatsar, que significa moldar. Vai aparecer em paralelo com o verbo cum, que significa estabelecer. Ou seja, o que significa isso? Que bará engloba um monte de coisas, é como se fosse um verbo super completo, e que ele pode ser quebrado em vários outros verbos que vão aparecer em outros contextos. Estão entendendo? Então, bará é um verbo completo, ele indica um monte de coisas pequenininhas que o homem pode fazer, mas o bará, aquilo que junta todos os verbos, é só Deus que pode fazer. Tá? Isso é bem interessante. Outra coisa aqui importante, quando você lê na Bíblia caos, né, que no verso 18, não é bem caos, é vazio. Tá? Então, a ideia de caos é uma ideia posterior também, que a gente lançou sobre a Bíblia, dizendo, o texto de Gênesis 1 fala de um caos, e a gente já vai explicar isso daqui a pouco. Então, o verbo bará é esse verbo complexo, completo, e esse verbo que remete diretamente a uma ação que é unicamente divina. Só Deus pode fazer isso. Deus é o único agente. E o segundo verso do texto bíblico vai dizer que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava por sobre as águas. E aqui tem um monte de problema nesse verso, não para a gente, mas para as outras pessoas. Tem um monte de problema nesse verso por uma série de questões etimológicas e semânticas das palavras. Mas para a gente entender
uma porçãozinha desse verso, a gente vai focar na expressão torro vavorro, que a gente traduz nas nossas Bíblias como sem forma e vazia. Então, para vocês terem uma ideia dos problemas que algumas palavrinhas têm. A palavra borro, ela não tem uma origem muito certa, mas tem um deus do panteão cananita que chamava Baal. Então, as pessoas vão fazer religião comparada, e religião comparada significa literalmente comparar as religiões, né? Não tem muita explicação nisso. Quando eles comparam as religiões, o que eles vão dizer? Está aqui borro no hebraico, Baal no cananita, não Baal, Baal, tá? No cananita, pronto. É o mesmo Deus aqui, está falando de uma divindade cananeia na Bíblia, etc. Então, a Bíblia é igual aos mitos cananitas da cosmogonia, da origem de todas as coisas e tal. Então, é tudo igual, mas não é. Quando a gente vai estudar essa expressão torro, vavorro, dentro da Bíblia, a gente vai ver que ela é rara. Ela aparece só 3 vezes juntas. Tá? 3 vezes. A primeira vez que ela aparece junta, depois de Gênesis 1, é só em Isaías, capítulo 34, verso 11. Vamos abrir lá rapidinho. Isaías 34, verso 11. Vai chegar em missão, viu? Eu juro para vocês que vai chegar em missão. Vamos ler do 9 em diante, para ter um panorama mais completo. Diz assim: os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre, e a sua terra se tornará em piche ardente. Nem de noite nem de dia se apagará, subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração será assolada, e para todo sempre ninguém passará por ela. Mas o pelicano e o ouriço a possuirão, o bufo e o corvo habitarão nela. Estender-se-á sobre ela o cordel da destruição e o prumo da ruína. Então, aqui a palavra ruína e a palavra destruição é que são o torro vavorro. Basicamente, quando Deus está falando da destruição das nações pagãs, Ele vai dizer que todas essas nações vão ser destruídas completamente e a terra vai ficar completamente assolada e desolada. A ideia é que não vai ter mais vida. Os pássaros, os animais, eles não vão ter mais onde viver. As casas vão ser destruídas, não vai ter mais vida humana, não vai ter mais nada. Então, a cidade que era, deixa de existir, a terra que era pujante, que tinha aves, deixa de ser também e passa a ser um deserto, completamente assolada. Tá bom? A outra vez que aparece, talvez seja um pouquinho melhor, é Jeremias capítulo 4. Então, abra lá em Jeremias capítulo 4. Jeremias 4, do verso 20 em diante. Golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra toda já está destruída. De súbito foram destruídas as minhas tendas, no momento as suas lonas. Até quando terei de ver a bandeira, terei de ouvir a voz da trombeta? Deveras o meu povo está louco e já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia. Para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam. Todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu já haviam fugido. Olhei ainda a terra e eis que era fértil, era um deserto. Não era mais fértil, era um deserto. E todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor de toda a ira. Verso 27, o último. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, pois não a consumirei de todo. Então, torro vavorro vai aparecer aqui com a ideia de Israel, aquelas nações pagãs, mas aqui Israel, que vai ser destruído por Deus, vai ficar como? Um grande deserto. Um grande deserto. Uma das possibilidades da tradução de torro é do ugarítico, e significa deserto. Então, possivelmente, essa expressão, a terra era sem forma e vazia, seria melhor traduzida como, a terra era desértica e improdutiva. E a gente sabe que tem uma reversão nisso. Onde é que está a reversão? Volta lá para Gênesis capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 9. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus em um só lugar, e apareça o quê? A porção seca, que é a palavra Yabashá, que significa deserto também. E disse, o verso 10, a porção seca Deus chamou do quê? E ao ajuntamento das águas, mares, e viu Deus que isso era bom. E disse, produz a terra relva, ervas, e que tem sementes, e frutíferas, que tem frutos, segundo a sua espécie, etc. E, tal. E a terra produziu relva, ervas, e assim por diante.
Então, quando Deus vai criar alguma coisa aqui no terceiro dia, o que ele fala? Ele fala para a terra ser vista, ele diz assim, que seja vista a terra. E quando a terra é vista, como é que ela é? E abaixar, ela é desértica. E aí Deus vai falar para ela, então, produza relva. Então, isso ajuda a gente a entender também Gênesis capítulo 1, verso 2. O que é a terra sem forma e vazia? Na verdade, é uma terra desértica. E aí Deus, então, vai dar ordem para a terra, e a terra deixa de ser desértica e passa a ser o quê? Fértil e produtiva. E vai ter árvores, e essas árvores vão ter frutos, e esses frutos vão ter o que dentro deles? Semente. E essas sementes vão gerar o quê? Outros frutos, outras árvores, assim por diante. Estão percebendo? E aí, voltando para Isaías e Jeremias, que a gente leu, quando Deus quer punir alguém, o que ele fala? Você vai deixar de ser fértil e vai voltar a ser o quê? Torro-vavorro, vai voltar a ser desértica e improdutiva. Então, quando Deus cria, ele cria para ser o quê? Fértil e produtiva. Quando ele vai punir, vai se transformar no quê? Deserto e improdutivo. Então, torro-vavorro é a expressão que diz o que é a terra antes de que Deus haja. Antes de que Deus faça alguma coisa, como é que é a terra? É infértil, não produz. Parênteses, né? É a primeira lição missiológica de hoje. Quando a gente vai para o quinto dia, Deus criou o que no quinto dia? O que ele cria no quinto dia? A gente fala peixes e aves, mas não são os peixes e as aves. Calma. São os voadores que voejam, essa é a tradução literal. São os voadores que voejam e são os animais que nadam nas águas. Por que isso é importante? E depois vem o pessoal da biologia, vai falar, esse negócio da Bíblia é tudo errado, porque a baleia, não sei o que lá, que o golfinho, blá, blá, blá e tal. A Bíblia não fala em peixes, em árvores, mamíferos. A Bíblia fala, o cara que voa, não, o animal que voa, o animal que nada, o animal que rasteja e o animal que anda na terra. É isso. Então, a gente tem que lembrar dessas categorias, para a gente não ter problema. Né? Quando ele cria os voadores que voejam e os nadadores da água, qual é a ordem que ele dá? Frutificai, multiplicai e enchei a terra. No sexto dia, quando ele cria os animais que andam na terra e o ser humano, qual é a ordem que ele dá? Frutificai, multiplicai e encher a terra. Então, fechando o parêntese com a primeira ideia missiológica de Gênesis. Antes de Deus agir, como é a vida? Ela não existe. Quando Deus age, quando Deus barar, o que acontece com a vida? Ela passa a existir. Mas essa vida que passa a existir, tanto das plantas quanto dos animais e dos seres humanos, é uma vida que precisa produzir o quê? Vida. Quando Deus cria a vida precisa produzir vida. Ou seja, se você não produz vida, é porque você não tem vida. Porque a vida criada por Deus precisa produzir o quê? Vida. E aqui, obviamente, a gente pode fazer uma aplicação milética, né? Uma aplicação milética para as nossas igrejas. É para vocês pensarem nisso. Uma igreja que recebe vida através do sacrifício de Cristo. Como é que é? Tem que produzir o quê? Se ela não produz vida, ela está como? Infértil, desértica, não serve para nada. Então a gente precisa pedir para que Deus barar de novo as nossas igrejas, para que Deus crie de novo a nossa igreja, se a nossa igreja estiver infértil. Né? Esse é o primeiro detalhe missiológico. Mas vamos lá, tem uma coisa que eu gosto muito, a gente vai trabalhar agora, que é a relação entre forma e conteúdo. O que é forma e conteúdo? A gente geralmente se preocupa no que está sendo dito, mas a gente muitas vezes esquece em como está sendo dito. Né? Você pode contar a mesma história como uma piada, você pode contar a mesma história como um texto jornalístico, você pode contar a mesma história como uma dissertação, né? Um texto dissertativo, você pode contar a mesma história de várias maneiras. Então, como a pessoa resolve contar aquela história é importante para entender o que ela quer ensinar com aquela história. Então, aqui na narrativa de Gênesis, capítulo 1, tem uma série de coisas da forma que são importantes. A gente vai passar alguma delas. Primeiro, o mais simples, quantas vezes aparece a expressão "e disse Deus"? Quantas vezes? 10. 10 vezes.
Disse Deus uma vez primeiro dia, disse Deus uma vez segundo dia, disse Deus 2 vezes no terceiro dia, disse Deus uma vez no quarto dia, disse Deus uma vez no quinto dia, e disse Deus... Quantas vezes? Não, agora complicou, né? Eu acho que eu contei errado, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso mesmo. Uma vez no primeiro... Matemática não é meu forte, né? Já viram. Uma vez no primeiro dia, uma vez no segundo dia, 2 vezes no terceiro dia, uma vez no quarto, uma vez no quinto, e no sexto dia, 4 vezes. Então, inteira 10 vezes. Disse Deus. 7 vezes vai aparecer a expressão, e viu Deus que era bom, incluindo o sexto dia que ele diz, e viu Deus que era muito bom. 6 vezes vai aparecer a expressão, e assim foi. 6 vezes houve tarde e manhã. E agora fazendo as conexões, né? A expressão e disse Deus vai aparecer 2 vezes no terceiro, O verbo dividir vai aparecer no primeiro dia, no segundo dia, no quarto dia. O verbo ser ou haver, como Deus criando, e disse Deus haja, né? E disse Deus haja, vai aparecer no primeiro, no segundo e no quarto. Fazer vai aparecer no segundo, no quarto e no sexto. O verbo criar, bará, vai aparecer no quinto e no sexto. A palavra firmamento vai aparecer no segundo, no quarto e no quinto. A palavra águas vai aparecer no segundo, no terceiro e no quinto. E a palavra espécie vai aparecer no terceiro, no quinto e no sexto. Por que isso é importante? Porque eu estava sem nada para fazer e fui contar as palavras. Não. Repetição na Bíblia é extremamente importante. No nosso pensamento ocidental, repetir é ruim. Então, se você pega um texto e lê e tem muita palavra repetida, você, professor, você vai cortando, né? Você vai botando um xizinho. Mas no hebraico, no pensamento oriental, repetição é extremamente importante. Se uma palavra é repetida muitas vezes, essa palavra é importante. Qual é a sacada das repetições aqui? A sacada é bem simples. Todos os dias estão conectados entre si. É um bloco de 6 dias. É um bloco que Deus faz em 6 dias. Nesse bloco, todas as palavras se repetem entre si, juntando um dia com o outro, conectando um dia com o outro. E o que vai acontecer quando chega no 7º dia? E assim, pois, capítulo 2, verso 1 a 3, e assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º, santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Aí a pergunta que todo mundo faz, aquele espertinho da igreja, o cara que quer falar que é mitológico, ou o cara que quer dizer que o sábado nunca terminou, o que ele vai dizer para você? Tá vendo? Aqui não aparece houve tarde e manhã do 7º dia. É verdade, só que não aparece também disse Deus, não aparece também fazer, não aparece também dividir, não aparece um monte de outras palavras que apareceram no início do relato, vocês estão entendendo? Porque ele quer mostrar que existe um bloco de 6 dias, e existe um dia que está separado desse bloco de 6 dias. Como é que ele faz isso? Ele simplesmente para de repetir tudo. Ele quebra as repetições. Então, na forma do texto, ele está dizendo para você o quê? Existem 6 dias e existe um dia. Esse dia é diferente dos outros. Então, nem vou contar sobre esse dia da mesma maneira que eu contei dos outros dias. É que nem quando a gente era antigamente, né? Quando eu cresci, pelo menos, não pode usar a mesma roupa que você usa durante a semana, não pode usar nem no sábado. Aí tinha a gavetinha do sábado lá, né? Era pequenininho, tinha a cuequinha, tinha a camisa social, aquilo era só para o sábado. Né? Só para o sábado. É a mesma coisa que ele está fazendo aqui no texto. Tem uma gaveta especial no texto, que é o sábado. E o resto está tudo junto. Entenderam? Maravilha. Agora vamos para entender um pouquinho desse sábado, né? O 7º dia. Como é que funciona esse sábado? Para isso eu vou contar para vocês uma historinha. Essa historinha é um mito babilônico da criação. E aqui eu vou mostrar para vocês os paralelos, né, os paralelos e as diferenças. Primeiro os paralelos. Esse mito babilônico chama Enuma Elish. Aí o pessoal que faz religião comparada vai comparar o Enuma Elish com Gênesis. Então, beleza. Tinha um monte de deuses, os deuses babilônicos, eles habitavam em vários lugares, eram cheios de desejos, de vontades, e uns não gostavam dos outros. E tinha uma espécie de mãezona dos deuses, que era Tiamat. Né? Quem cresceu, viu algum desenho chamado Caverna do Dragão, a Tiamat lá, esse daí.
Tiamat era a mãezona dos deuses, só que um dia ela era muito dura, era muito hostil, ela muito opressora. Aí Marduk se revolta contra ela, vai lá e mata Tiamat. Pega a Tiamat, o corpo de Tiamat, e forma os céus e a terra. Aí um deus vai defender Tiamat, um deus chamado Kingu. Esse deus vai lá defender Tiamat, Marduk mata também. Aí pega o sangue do Kingu, mistura com barro e faz um aborígene, um homem, um ser humano, e bota nesses céus e terra que ele criou. Aí pronto, já é igual ao Gênesis 1, né? O pessoal vai falar. Mas aí começa a diferença. Vamos lá, tem mais semelhanças ainda. Esse aborígene que está, né, esse aborígene, esse ser criado por Marduk, que está na terra, ele vai ter uma função. Qual é a função? Marduk queria agradar os outros deuses para eles elegerem ele rei. Estou simplificando a história. Para elegerem ele rei. Aí ele fala assim, vou fazer um negócio que nenhum deus gosta de fazer. Nenhum deus gosta de sair para caçar, para procurar comida. Então, esse ser que eu criei, esse aborígene que eu criei, eu vou mandar que esse aborígene nos sirva comida. Mas aonde ele vai nos servir comida? Já sei, vou construir um templo. Um lugar chamado Zigurat. Lembra o Zigurat? O templo babilônico, que é tipo uma escadinha e tal. Nesse Zigurat eles vão me trazer comida. E aí então, no 7º dia da criação do relato de Enoma-Elish, esse 7º dia é chamado Sapatu, muito parecido com Shabat, na verdade. No Sapatu, esse ser humano que é criado do sangue e do barro, ele vai levar para Marduk e para os outros deuses comida. Aonde? No Zigurat, no templo. Ele vai oferecer comida para os deuses, no templo em que eles eram adorados. Legal, né? E aí eles vão reconhecer, então, que Marduk é rei de toda a terra. Agora vamos para a Bíblia. Esse é o pensamento pagão, tá? Babilônico. Gênesis 1, verso 29 e 30. Disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto e que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, a todos os répteis da terra em que há fôlego, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim fez. Como é que funciona no relato bíblico? Quem dá comida é Deus. Então a gente fala, né? Eu já ouvi isso em encontro de casais, em curso de noivos. Né? A gente fala assim, não, o sexo é um presente que Deus deu para um homem. Não, o sexo em Gênesis 1 não é presente. O sexo em Gênesis 1 é uma ordem. Deus fala, frutificai, multiplicai e crescer até. É ordem, você tem que fazer. Deus mandou. Na classe de aula é a mesma reação. Agora o primeiro presente... Cuidado, hein? Se as esposas tiverem isso, não pega bem. O primeiro presente é a comida. Porque diz assim, eis que eu vos dou a comida. Então, o primeiro presente da Bíblia é comida. Olha só que interessante, é melhor, né? Quer dizer, não. Deixa para lá. Então, veja só. O primeiro presente é a comida. Veja, quem dá comida? Deus dá comida. E no pensamento pagão? O homem oferece comida para os deuses. Então, tudo que na nossa pregação de reforma de saúde, nós transformamos em algo que nós fazemos para Deus, esse é um pensamento o quê? Pagão. Se eu faço reforma de saúde para agradar a Deus, o que eu estou fazendo? Pensamento pagão. Porque eu estou oferecendo o que eu como para Deus. Pensamento pagão. Eu preciso entender que reforma de saúde não é oferecer para Deus, é o quê? Aceitar o que Ele me oferece. Porque comida é graça. Então, se eu prego reforma de saúde como algo que eu tenho que fazer para Deus, meu amigo, você é babilônio. Agora, se eu prego reforma de saúde como um presente que Deus me deu, como uma graça que Ele me dá, aí é pensamento bíblico. Está entendendo o processo? Segunda parte, Marduk então é entronizado no 7º dia, no Zigurat, no templo. Vamos agora na Bíblia, aqui é um pouquinho mais complicado, vocês vão precisar me ajudar aí. Vamos lá,
Abra a sua Bíblia agora, em Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11. A gente vai trabalhar um pouquinho o Êxodo. Deixa aberto aí, eu esqueci um detalhe aqui, por isso que é bom fazer esses PowerPoints aqui. Vamos lá, vamos voltar aqui. Pode ficar em Êxodo 28 a 11, não tem problema, só vou explicar uma coisa antes. Lembra lá em Gênesis capítulo 1, verso 28, diz lá que Deus criou o homem, 27, 28, Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. E aí Deus dá uma ordem para o homem, a ordem que ele dá para o homem, que aqui é chamado de macho e fêmea. O ser humano é Adam, a palavra em hebraico é Adam. Adam é Adão, só que Adam ele pode funcionar como um substantivo comum, ser humano, ou como nome próprio, Adão. Em Gênesis 1, ele só funciona como substantivo comum. Então, Deus cria o ser humano que é macho e cria o ser humano que é fêmea. Ok? E aí Deus fala para esse casal, né, para esse grupo, né, para esses seres humanos, ele fala, frutificai, multiplicai e enchei a terra. Subjugai a terra e dominai sobre os animais. Essa palavrinha subjugar a terra é o verbo kavash. Esse verbo kavash, ele aparece muito pouco na Bíblia também. Ele não é um verbo comum, eu anotei aqui para não esquecer. Está aqui. O verbo kavash aparece 14 vezes. A ideia dele é subjugar. Ele aparece sempre num contexto de guerra, em que um rei ganha outro rei, e aí subjuga os soldados, o povo, ou ele conquista uma terra, e aí pega aquela terra. A ideia de kavash é um senhorio completo. Você vai se tornar rei sobre aquela terra, sobre aquele povo, quando você conquista. Isso é subjugar. Ou seja, ele vai aparecer num contexto de reinado. E Radá é a mesma coisa, vai aparecer também no contexto de reis, dos reis que governam, que dominam sobre o seu povo. Ou seja, a ideia da imagem e semelhança de Deus em Gênesis capítulo 1, verso 26, 27, 28, é que o homem vai ser rei sobre a terra. Deus vai conferir ao homem a capacidade de ter o senhorio completo sobre a terra. Como Deus é rei, o homem, ele vai conferir ao homem a capacidade de reinar. Tá? Então, a imagem de Deus tem a ver com esse domínio real, esse senhorio completo que Deus outorga ao homem, para que ele viva e execute sobre toda a terra. Então, o contexto real. Agora sim, vamos lá falar um pouquinho sobre o sábado, santuário e entronização. Então, em Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11, diz lá, lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sábado, o sétimo dia do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teus filhos, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, o mar, a terra e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Maravilha. Qual é o grande problema? Quer dizer, não é um problema, mas qual é a grande ideia aqui? A ideia de descansar em Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, o verbo é o verbo shavat, que é descansar da onde vem a palavra shabat, né? Sábado. Só que no quarto mandamento não é essa que aparece. Aparece o verbo nuar, parênteses de onde vem o nome Noé. O verbo nuar também é descansar. Lembra que quando Lameque teve Noé, ele chama Noé de Noé, porque Noé vai dar descanso para a terra. Lembra disso? Beleza, fecha parênteses, continua. Então, no quarto mandamento, o verbo que aparece é o verbo nuar e não o verbo shavat. Por que isso é interessante? Porque o verbo nuar, ele tem um contexto de aplicação um pouquinho maior do que o contexto de shavat. Então, abra a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 28, verso 2. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 2. Aqui Davi, pensando na construção do templo, ele vai falar assim, ó. Pôs-se o rei Davi em pé e disse, ouvi-me, irmãos meus e povo meu, era meu propósito de coração edificar uma casa. Como é que ele chama aqui? Casa de descanso, de repouso, para a arca da aliança do Senhor,
e para o estrado dos pés do nosso Deus, e eu tinha feito o preparo para a edificar. Então, Davi recebeu, ele ia fazer, ele tinha pensado, e Deus não permitiu, de construir o que para Deus? Casa de descanso. O que ia estar na casa de descanso? Aí é o verbo nuar que vai aparecer, é o substantivo do verbo nuar, menuhá. Então ele vai construir uma casa de menuhá, de descanso. Ok? Essa casa de descanso, o que vai ter dentro dessa casa de descanso? A Arca da Aliança, ou seja, a casa de descanso é expressão para se referir ao quê? Templo, ao santuário. Então ele vai chamar de santuário, ele chama santuário de casa de descanso. E dentro do santuário vai ter a Arca da Aliança. E o que mais que vai ter lá, além da Arca da Aliança? Vai ter o estrado para os pés, não é isso? O que é estrado para os pés? Que expressão é essa? Então, quem já assistiu o filme antigo e tal, com o negócio dos reis, né? Os reis sentavam nos tronos, e o que tinha embaixo do trono lá? Porque o trono era grandão, tinha um lugarzinho para ele colocar o pezinho, né? Ficava lá sentadinho, não botava o pé no chão, ele ficava lá, no troninho. Então, o santuário, que é casa do descanso, é onde Deus vai colocar o quê? Os pés. A Arca da Aliança. Santuário, chamado de casa de descanso. Agora abre lá em Salmo 132, por favor. Salmo 132. Vou dar uma corridinha aqui. Versos 7 e 8. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado dos seus pés. Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Novamente a ideia de descanso, arca da aliança, santuário, né? E trono. Trono. E agora no mesmo salmo, vamos ler o verso 13 e o 14. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu por sua morada, este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. E aqui vem o grande negócio do sábado. Importantíssimo. A gente tem um problema com o negócio do sábado, sérios nas nossas igrejas. O negócio, a gente acha que descansar é não fazer nada, né? Então a gente fala, descansar é não fazer nada. Deus se cansa, né? E todo mundo sabe, Deus não se cansa. Ele continua trabalhando. Jesus vai falar isso. Meu pai não parou de trabalhar, meu pai continua trabalhando desde a eternidade, não parou. O que é descanso na Bíblia, então? Conecta os versos que a gente acabou de ler. O que é descanso, então? Quase. Presença de Deus, mas tem que ser um pouquinho mais específico. É Deus se fazendo presente. Aonde? No santuário. Mas ele se faz presente como no santuário? Sentando no trono. O que ficava, né, que a gente está lendo aqui, o que ficava no lugar santo dos santos dentro do santuário? A Arca da Aliança. O que tinha na Arca da Aliança em cima do capórete, lá onde estão os anjos cobridores? A glória de Deus, a presença visível de Deus. O que as pessoas faziam quando entravam no Santo dos Santos? Que era só o sumo sacerdote. Ele entrava em que dia? No dia da expiação. Para fazer o quê? Expiar o quê? Pecado. Qual é o salário do pecado? A morte. Então, você pecou, o que tem que acontecer com você? Mas aí durante o ano você confessa seu pecado, o pecado vai para onde? Para o santuário. Chega no dia da expiação, o sacerdote entra lá e o que vai acontecer? O pecado vai ser finalmente eliminado. Quando eu lido com o pecado, o que Deus está fazendo? Ele está julgando. Correto? Ele está julgando. O que você fez, fulano, beltrano, ciclano? Aí eu fiz isso. Ok, o que você merece então? A morte. Mas através do sangue do Cordeiro, simbolicamente no santuário do Antigo Testamento, através do sangue do Cordeiro, o que você não tem? A morte. E o que você passa a ter agora? Novamente a vida. Não é isso? Então Deus está sentando no santuário, na Arca da Aliança ali, o que está acontecendo? Juízo. Juízo. Então o santuário é o lugar em que acontece o juízo. E o santuário é chamado de lugar do descanso. Porque Deus senta no seu trono para executar o quê? Juízo. Ele é juiz só porque existe pecado ou ele é juiz desde sempre? Ele é juiz desde sempre. Ele é rei só porque a gente caiu ou ele é rei desde sempre?
Ele é rei desde sempre. O que significa, então, descanso de Deus? Quando Deus descansa, o que Ele está dizendo para você? Eu estou sentando no meu trono, e eu sou o rei de toda a terra, e eu sou o juiz de toda a terra. O que é o sábado, então? O que é o sábado, então? Vamos lá? 6 dias. O que você faz? Você reina sobre a terra. Você domina sobre a terra. 6 dias. E o sábado é o dia que você lembra que existe um rei que está acima de você. Então o sábado é o dia que você reconhece que Deus é rei, que Ele senta no trono dele e que Ele nos julga. De Gênesis a Apocalipse, 2 ideias estão conectadas no sábado sempre. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar a toda tribo, língua, povo e nação, dizendo em grande voz o quê? Temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu, e adorar que Ele fez os céus, o mar, a terra, a fonte das águas. Juízo e criação estão juntas. Aonde? No sábado. Então, o que acontece no povo pagão? Agora é pesado. O que acontece no povo pagão? Eu adoro no lugar. O que acontece na Bíblia? Eu adoro aonde? No templo. Eu reconheço no povo, mentalidade pagã, eu reconheço no lugar o trono de Deus. Mentalidade bíblica, eu reconheço no templo o reino de Deus. Está entendendo a profundidade do negócio? Completamente distinto da mentalidade pagã. Então, se para chegar a Deus eu tenho que ir até a igreja, eu reconheço Deus como o quê? Como o refém de um lugar. Agora, se em qualquer tempo, ou seja, em qualquer lugar, eu reconheço a Deus como rei, eu não estou limitado ao espaço. Porque Deus reina para todo mundo. Estão percebendo? Ok. Todos compreenderam essa genialidade? Mas melhora, fica melhor. 4º mandamento, para a gente voltar com a ideia do sábado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quem tem que lembrar do dia de sábado? Você, eu, todo mundo, nós todos. Criados por Deus, temos que lembrar do sábado. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Quem vai fazer em 6 dias? Você, o homem. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, etc, etc. Quem não vai fazer trabalho? Você, o homem, porque é o 7º dia. Aí ele começa a segunda parte do mandamento. Então eu coloquei as letrinhas ali para ficar mais fácil. Ó. Lembrar para santificar o homem, 6 dias para fazer o homem, 7º dia o homem. Aí ele fala, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, o mar, a terra e a fonte das águas. Então ele repete. Você faz em 6 por quê? Porque Deus fez em 6. Segundo, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Mas o 7º dia o Senhor descansou. Então você descansa, né, no 7º dia, porque Deus descansou. E por fim, e por isso Deus abençoou e santificou o dia de sábado. Qual é a ideia aqui? O que é a imagem de Deus? O que é a imagem de Deus? A imagem de Deus é a imitação de Deus. Então, imago Dei é imitatio Dei. São as expressões em latim teológicas, para você tirar onda na sua igreja, tá bom? Imago Dei é imagem de Deus. Você é criado no quê? Na imagem de Deus. Para quê? Qual é o seu propósito de vida? Imitar. De Gênesis a Apocalipse, você é chamado a fazer aquilo que Deus faz. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aquele que quer vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. O Evangelho é isso. Você olha para Deus e você tem que perseguir um alvo. Por quê? Você é imagem dele. E Cristo vem restaurar exatamente essa imagem. A gente vai trabalhar agora exatamente um pouquinho sobre isso. Continuando. Gênesis 2, 4 a 25, que aí vai ficar um pouquinho mais prático. Deus como rei, Gênesis 1, né, até 2, 3, Deus como rei concede a você o poder de reinar.
concede a você a oportunidade de reinar. Como ele é rei, você vai ser rei. Agora vamos para Gênesis 2:4. Abra aí sua Bíblia rapidinho. Gênesis 2:4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois não havia nenhuma erva do campo, nenhuma havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Então aqui Gênesis 2:4 e 5 é paralelo a Gênesis capítulo 1, verso 2, porque a terra é o quê? Desértica. A expressão erva do campo aqui é sia rassadê. Essa erva do campo só vai aparecer em textos onde fala de deserto. Tá bom? Só vai aparecer em textos onde fala de deserto. Então aqui a gente tem mais um indicativo de que a terra, antes da ação de Deus, é uma terra infértil, improdutiva, desértica. O homem vai ser formado da terra. Então Deus vai pegar o pó da terra e vai formar o Adão. O Adão, o homem, o Adão, vai ser formado da Adamá. Está vendo? Adamá. Em hebraico é assim que se faz o feminino. Você coloca um re ali no finalzinho. Aí fica Adão, Adamá. Então, Adão, o homem, Adão, é formado de quem? Da Adamá. O que Deus vai fazer a partir do verso 8? Deus vai plantar um jardim. Então, lá Deus vai plantar um jardim que tem árvores, que tem rios, que tem um monte de coisa para alimento. Vai ter um rio que sai dali, um rio que sai daqui, etc, etc. Todo mundo que vai ler isso daí vai falar assim, é o paraíso. Né? Esse é o paraíso. Só que na antiguidade, a descrição do Éden, de Gênesis 2, verso 8 até 2, verso 15, não é um paraíso de acordo com os padrões mesopotâmicos antigos. Por um motivo, na verdade 2, né? Um deles tem muitas árvores. O paraíso nos povos mesopotâmicos não tinha árvores. E o segundo, talvez que tenha a ver com a gente, que a gente gostaria que também não fosse, tem trabalho. Né? Então, onde tem trabalho, não tem paraíso. Então, nos povos mesopotâmicos também. Só que na Bíblia, o jardim tinha trabalho. Então, essa ideia de paraíso grego não tem nada a ver com o texto bíblico. Aqui não é paraíso, é um jardim. Esse homem, verso 15, estou dando uma corridinha, capítulo 2, verso 15, vamos ler? Diz assim, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, Deus toma o homem que ele formou da Adamá, da terra, e Deus coloca no jardim. Só que o verbo colocar aqui é o verbo nuar, que a gente acabou de falar, que significa o quê? Descansar. Então, Deus descansa o homem aonde? No jardim. O que é descanso? Imitar Deus, mas é o quê? É reinar. Então, Deus vai fazer o que com o homem? Vai colocar o homem, descansar o homem para ele reinar onde? No jardim. E ele vai fazer duas coisas no jardim. O que ele vai fazer? Ele vai trabalhar a terra e ele vai guardar a terra. Essa expressão, trabalhar e guardar, quando aparecem juntas, fulano guarda e trabalha, etc. e tal, vão aparecer no contexto do livro de Levítico e Números referente ao trabalho do sacerdote no santuário. E só tem um outro texto na Bíblia em que a expressão tomar, a expressão trabalhar e a expressão guardar, as três palavras vão aparecer juntas. Em toda a Bíblia só tem um outro verso que aparece, que é Números capítulo 18, versos 5 e 6. Justamente se referindo ao trabalho do sacerdote no santuário. Então vamos rapidinho lá, Números capítulo 18, versos 5 e 6, para você ler. 18, 5 e 6. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. E eis que eu tomei vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. São dados a vós outros para o Senhor, para servir na tenda da congregação. Então, qual é a função de Adão quando ele é criado? Gênesis capítulo 2. É uma função sacerdotal. Adão vai ser sacerdote. Ele vai reinar como sacerdote aonde? No jardim. Capítulo 2, verso 18 de Gênesis, volta lá. 2:18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu vou fazer para o homem uma ézer, uma ajudadora, a palavra ézer.
A palavra Ezer vai aparecer na Bíblia 21 vezes. Dessas 21 vezes, 17, Deus é chamado de Ezer. As outras vezes são no contexto de batalha. E Gênesis, né? Obviamente, capítulo 2. Então, a ideia de a mulher ser criada para ser ajudadora, carrega o conceito de que ela vai ajudar o homem, assim como Deus ajuda Israel, como Deus ajuda Jacó, e assim por diante. Né? Na nossa mentalidade ocidental, ajudador é um negócio assim meio... tem um ajudante geral, né? Eu faz tudo, precisa de alguma coisa, a gente até meio, alguns de nós, tratamos até meio, né? Ajudante geral, tal. Não, a mentalidade hebraica, se você precisa de ajuda, é porque o fulano que vai te ajudar é melhor do que você em alguma coisa. Então, ele tem mais respeito do que você. Então, você precisa, eu no caso, né? Eu não consigo fazer um monte de coisa em casa, que sou meio ruim. Precisa de um ajudador para fazer, esse cara é mais inteligente que você naquilo que ele está te ajudando. Então, a ideia de ajudador aqui não tem de maneira nenhuma alguma coisa depreciativa. Pelo contrário, é importante. E aí, quando Deus apresenta essa ajudadora que Deus cria, Deus constrói da costela do homem, o homem vai dizer assim, uau, essa é osso dos meus ossos, carne das minhas carnes, o nome dela vai ser mulher, porque ela foi formada do homem. Então, Adão chama ela de Ishá, porque ela foi formada do Ish. Então, o homem vem Ish, e a mulher, Ishá. Mesma coisa. Você viu que é igual como é na sala de aula? Os alunos, é a mesma coisa. São as mesmas piadas, os mesmos risos e tal. Não muda. Então, a Ishá vem do Ish. E a Ishá vai ser o que do Ish? Ajudadora. O Adão vem da onde? Da Adamá. E ele vai cuidar de quem? Sacaram? O Adão vem da onde? E qual é a missão que o Adão recebe? Cuidar de quem? Da Adamá. A Ishá veio de quem? Qual é a função que ela recebe? Cuidar do Ish. Da onde você veio é a missão que você recebe. E aqui vou fazer um parênteses. Ajudador não é lavar, passar, cozinhar, porque não é isso que Deus faz por Israel, né? Se Deus é ajudador de Israel, o que Deus faz por Israel? Deus guerreia por Israel, Deus ajuda Israel, Deus salva Israel, Deus perdoa Israel. Então, o que Deus faz por Israel, a mulher vai fazer por você. Esse é o negócio. Então, a mulher é ajudadora do homem, então vai lavar. Não tem nada a ver com isso daí. Não usa a Bíblia para falar besteira, tá bom? Então, perceba só. Travou aqui. Estou terminando. Pronto. Não, espera aí. Aí. Agora, olha só para a gente... Eu não sei o que está... agora eu descobri, estou apertando o botão errado. Muito burro. Tem que chamar a Ézia. Cadê minha esposa? Não está aí. Eu sou muito ruim nisso. Beleza. Esse daqui. É isso? Tá. Vai para Gênesis 3, verso 16 a 19, rapidinho, que o meu tempo está acabando. E a mulher disse, multiplicarei, aqui já é depois do pecado, né? Vocês já sabem, mas só para situar. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo as tuas gravidezes. Em meio a dores dará luz aos filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse, viste que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei, não comeste, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. A punição que o homem e a mulher recebem está associada à origem deles. Já pensaram nisso? O homem veio da onde? Da terra. Quando ele peca, como é que Deus pune ele? Maldita é a terra por tua causa. E agora, como é que vai ser o relacionamento do homem com a terra? No suor do teu rosto tu vai o quê? Plantar. Mas a terra vai dar? Não, antes dava. E agora? Agora não vai dar. Mas você continua plantando? Não está escrito aqui, do suor do teu rosto, o que você vai fazer?
Você vai trabalhar a terra vai dar o que ela dava antes? Não, como é que vai ser o teu relacionamento com a tua missão? Agora vai ser conflituoso, agora vai ser difícil. Você plantava antes do pecado, dava. Agora você vai plantar, não vai dar. E além de não dar o que você planta, vai dar cardos e abrolhos, ou seja, ainda vai ter espinho no negócio. Estão entendendo? Agora, a mulher veio da onde? Do homem. E ela recebe a missão de cuidar de quem? Do homem. Quando ela é punida em relação a quem? Ao homem. Como é que vai ser o relacionamento dela com ele agora? Antes, ele ouvia. Ouvia tanto que até comeu do fruto. E agora, vai ouvir? Não, agora ele vai querer fazer o que com a mulher? Dominar. Ele vai querer dominar. Então, as relações que eram missiológicas, produtivas, agora passam a ser o quê? Opressoras e traumáticas. Mas a missão é anulada? A missão continua valendo, porque o homem continua se relacionando com a terra e a mulher continua se relacionando com o homem. A punição não altera a missão ou a função. E quando a gente vai para Gênesis 4, a gente vai perceber que todas as funções estão intactas. Caim faz o quê? Ele é lavrador da terra, ele é trabalhador da terra. Ele planta o que a terra dá? Frutos. E Eva tem filho. E não diz que foi sofrimento. Ela teve um, depois teve outro. Não aparece nenhum problema. Mas aí, quando Caim questiona a sua missão, fica interessante. Diz que Caim era trabalhador da terra, não era? Lembra lá? Gênesis capítulo 2, 15. O que o homem tem que fazer? Cuidar da terra, trabalhar da terra e guardar a terra. É trabalhar e guardar. 2 verbos. Aqui, diz que Caim trabalhava a terra. E quando ele mata Abel, Deus aparece e fala, e aí, cadê seu irmão? O que ele diz? Por acaso sou eu guardador do meu irmão? O que Caim, na verdade, está questionando? A missão que ele recebeu. Ele quer parte da missão, mas não quer a missão completa. Ele até trabalha a terra, mas ele não quer guardar. Não quer guardar o irmão. E é interessante porque Deus nem responde essa pergunta. Que Caim fala, por acaso sou eu guardador do meu irmão? E Deus ignora as perguntas e continua o texto. E geralmente, quando tem uma pergunta sem resposta na Bíblia, é porque a resposta continua tendo que ser dada depois com os leitores, né? Os leitores vão lendo, tem que responder essa pergunta. Portanto, Deus faz e confere ao ser humano a autoridade de fazer também. Em Gênesis 1, macho e fêmea recebem a autoridade de reinar. Em Gênesis 2, homem e mulher recebem a função de exercerem sacerdócio em relação à sua origem. O homem sacerdote, mulher sacerdotisa. A imagem de Deus está no homem diretamente relacionada à capacidade outorgada por Deus do homem de imitá-lo. O ser humano é rei e sacerdote. Adão recebe a missão, Adamá. A mulher recebe a missão, o homem. E após o pecado, a missão continua valendo. E a gente vai ver exatamente as mesmas funções de antes da queda se reproduzirem no ministério de Cristo. Ele vai vir reinar, ele julga, ele é sacerdote. E o nosso reinado e o nosso sacerdócio vão ser restaurados através dele. Portanto, a pergunta missiológica lá de Gênesis é, por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Traduzindo para você e para mim, a missão continua valendo para a gente? De restaurar a imagem de Deus, não somente em nós, mas levar outras pessoas a terem a imagem de Deus restaurada? Essa é a missão desde Gênesis, continua até Apocalipse, até que Cristo volte a essa terra e restaure definitivamente a imagem e semelhança dele em cada um de nós. Amém.